Meus queridos irmãos, nesta manhã nós estaremos tratando desse assunto que, como já disse o pastor Petroni, um assunto de grande importância para a Igreja do Senhor. O avivamento no Antigo Testamento. Já foi lido o textual. Nós vamos fazer um breve comentário sobre o textual. No textual tem uma palavra que me chamou a atenção: concerto. Então disse: eis que eu faço um concerto. Com base no amor divino, o soberano Deus firma acordos entre ele e os homens. O seu gracioso compromisso nos abastece de favores imerecidos. De favores imerecidos, ou seja, a sua graça. Por esse motivo, a aliança ou concerto que o Senhor faz conosco, não é nós que fazemos concerto com Ele, é Ele quem faz o concerto conosco, é unilateral, hoje e sempre. Sempre será da parte de Deus o concerto para com os homens, para com os seus filhos. O avivamento veterotestamentário pode ser observado em uma sequência triuna, em um tripé, e é o que nós vamos estudar nesta manhã. Qual é o tripé do avivamento do Antigo Testamento, da Antiga Aliança? Primeiro, renovação da aliança divina. Primeiro lugar, renovação da aliança divina. Segundo lugar, convocação para o abandono do pecado. Convocação para o abandono do pecado. E em terceiro lugar, são as realizações de milagres que evidenciam a presença de Deus no avivamento. Então, existe uma sequência, e eu costumo dizer que toda vez que nós alteramos a sequência bíblica, nós não alcançamos o objetivo que a nossa alma, que o nosso espírito anseia, e muito menos conseguimos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através daquilo que era para si. Porque nós alteramos, nós invertemos as ordens. A ordem da palavra de Deus não pode ser invertida. Então, o avivamento começa primeiro com a renovação da aliança. Segundo, a convocação para que seja abandonado o pecado. E terceiro, a realização de milagres que evidenciam a presença do Senhor Deus naquele avivamento. Saindo disso, não é avivamento, vai ser movimento. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante. A verdade prática: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Seguindo caminhos contrários à vontade divina, por muitas vezes a nação eleita, a nação de Israel, se corrompeu. Se corrompeu adorando ídolos, abraçando a imoralidade e finalmente se rebelando contra o Senhor Deus. Com essas atitudes, e a Bíblia diz que tudo que o homem semeia, ele colhe. O que a nação colhia? Colhia solidão, desamparo e insegurança.
Mas, quando eles recorriam ao Senhor, então o Senhor enviava a chuva seródia e temporã e fazia com que aquele sofrimento fosse aliviado. Quando nós estudamos as Sagradas Letras, nós vamos encontrar que muitos avivamentos vieram, e todos eles, eu falei muitos, mas são todos, em resposta às orações e súplicas. Nos dias de hoje, não é nada diferente. Idolatria, alianças com a impiedade, distanciamento da palavra de Deus, tem trazido enormes fracassos espirituais ao povo de Deus. Se nós fizéssemos um panorama, nós perguntaríamos: como estão as nossas igrejas hoje? Tem coisas que eu não gosto muito de falar, mas tem hora que precisa falar, não é? Nos meus anos de pastorado, Deus já me deu o privilégio de viajar por vários estados, vários países pregando. Então eu estou fazendo um panorama de um modo geral. O que nós temos observado? Muitos cultos são tão vazios da presença de Deus, do avivamento espiritual, que o dirigente do culto fica esperando um momento que alguém canta um hino que o povo dê glória, para ele aproveitar e fazer aquele movimento, de tão vazio que é. Na verdade, o líder do culto ou da igreja, ele acaba se tornando, ao invés de um homem de Deus, um sacerdote para ministrar, para levar o avivamento à igreja, ele acaba se tornando um animador de auditório. Isso é muito comum lá no sudeste, de onde eu vim. É uma coisa terrível, né? Olha para o seu irmão, aponta o dedo, profetiza para o seu irmão, fica de pé, levanta a mão, balança o braço. Isso é o que? É a falta do avivamento genuíno no meio, no centro da igreja. Quando nós dirigíamos os Gideões, nós tínhamos um problema com cantores. E aí o cantor chegava lá e queria dar um testemunho, depois botar a igreja de pé, cantava, virava as costas e deixava a igreja de pé. E eu cortei. Eu disse para o cantor, dizia para os cantores: ninguém precisa vir aqui para dizer que teve problema, tribulação, que o diabo atrapalhou a garganta, que o inimigo não queria que gravasse, porque isso aí todo mundo já sabe. Então não precisa falar isso. E outra coisa, se o cantor tem unção, você canta. Quem sentir lá, levanta e senta à vontade. Agora você manda levantar e não manda sentar. E a igreja não é palco para ninguém aparecer. Ao contrário, é lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Aí o irmão cheio da unção canta. Quem sentiu lá o poder de Deus, levanta, dança, corre, bota o banco nas costas, sai pela quadra correndo, volta, coloca o banco dentro da igreja de novo, e a gente continua debaixo da unção. Eu tive um dia em uma igreja, não faz muito tempo, e fui procurado pelo líder do culto de libertação, pastor Eurico, e ele me falou dessa forma: pastor Melquisedeque, o senhor trabalhou com os Gideões, o senhor conhece algum pregador que tem aquele negócio assim meio doido? Eu falei: o que é pregador que tem negócio meio doido? Me explica. Não, é porque uma vez eu trouxe um pregador aqui na igreja, daquele que pegava a xuxinha, cortava e o demônio caía lá longe. Esse tipo de... daquele que assim dá um grito, corta a xuxa, faz qualquer coisa, e aí o diabo cai 10, 20. Meu irmão, conheço isso? Não conheço. Mas o senhor não podia me indicar alguém? Posso. O senhor. Simples assim. Olha, se eu estou na direção de um trabalho e quero
ver a operação de Deus. O problema não é de Deus que a igreja não, o problema é meu. O avivamento tem que estar em mim, para que a igreja receba. Vamos seguir? Viajamos e vimos muitos congressos, muitos, com muito choro, muito movimento e até muita beleza. Mas faltou um item que seria o principal: quebrantamento. Se nós temos tudo isso e falta o quebrantamento, então não tem avivamento. Nós temos movimento. Eu choro, né? Eu posso falar aqui uma meia dúzia de palavras. Imagina se eu começar a contar meus testemunhos aqui. Já fui canceroso, há poucos dias fui diagnosticado demais, uma opção de coisas. Eu começar a contar essas mazelas aqui, daqui a pouco os irmãos estão chorando, né? Então, choro é da alma, a alma chora, maravilha. Beleza é fácil, chama alguém que entende de decoração, né, pastor? E ó, deixa tudo muito bonito, muito ornamentado. Aí vamos fazer um movimento que é tão fácil, tão simples de fazer um movimento. Não imagina se eu resolvesse falar aqui, irmãos, eu estou sentindo de Deus. Se você passar para lá e para cá, o Espírito Santo, não, meia dúzia ia me obedecer, ia levantar, vai para lá e vai para cá, e aí não acontecia nada. Mas se houver quebrantamento, com beleza ou sem beleza, com movimento ou sem movimento, com choro ou sem choro, havendo quebrantamento, haverá o avivamento da parte de Deus. Para a nação de Israel, Deus se utilizava do ministério profético e com duras palavras Ele a advertia, porque o desejo de Deus, o que Ele queria, era que a nação se voltasse para três coisas. Primeiro, se voltasse para a palavra. A nação precisava e Ele queria que ela se voltasse para a palavra. Segundo, Ele queria que a nação tivesse um quebrantamento de coração, de alma, de espírito. E finalmente, que a nação se debruçasse em suplicar ao Senhor para que Ele pudesse atender às súplicas. Deus então, quando a nação entendia isso, e atendia essa vontade de Deus, Deus então fazia o quê? Fazia com que a nação retornasse à sua posição, ao seu status de menino dos olhos de Deus, de separado, aquela que Ele criou para si. Mas precisava que isso acontecesse. Para nós, hoje, não é diferente. Não é diferente. Esse é o desejo de Deus, que a sua igreja seja sua, seja dele, seja exclusividade. Desejo de Deus, que em cada vez que nós nos reunimos, haja a sua palavra em primeiro lugar, haja um quebrantamento espiritual. Esses dias nós ouvimos aqui, um desses dias, o pastor Eurico, na terça-feira, falando: irmão, venha para o culto para adorar, não é para conversar. E paz, meus irmãos, eu estava sentado em um púlpito e um pastor do meu lado. Eu não gosto muito de conversar em púlpito, eu acho que púlpito não é lugar de conversa, é lugar para adorar a Deus. Você não tem que fazer cala a boca e fica esperando o que Deus vai fazer. E aí o pastor sentou do meu lado, cumprimentei, normal. De repente chegou um outro pastor e sentou no banco de trás, mas o pastor não aguentou, ele virou. Aí disse: meu irmão, como é que você está? Deixa eu te falar uma coisa, o culto está correndo e ele, deixa eu te falar uma coisa, aquele carro que eu falei com você já está pronto, vai lá buscar. Eu falei: meu Deus. E aí depois levantar a mão para dar glória a Deus, dizer que está sentindo a presença do Senhor. A minha língua é um pouco pesada, mas é a palavra de Deus. É isso que Deus quer,
chegue na casa do Senhor com temor, com reverência, com quebrantamento. Ouve a palavra, o Espírito Santo de Deus entra, e quando você sair daqui, você sai falando línguas estranhas, glorificando o nome do Senhor e recebendo as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. O que é a chuva seródia? É um tipo de chuva especial que é característica da Palestina. Essa chuva cai na primavera, mais precisamente entre os meses de março e abril, e ela é responsável pelo amadurecimento dos cereais. E se a Bíblia diz que o Senhor envia a chuva seródia, então eu sou obrigado a entender o que? O fruto está. Já precisa amadurecer. Se não chover, eu não sou agricultor, né? Aqui tem muitos. Se não chover, o que vai acontecer com esse fruto? Ele não vai amadurecer, ele vai apodrecer. E depois tem que ser jogado fora. Olha o carinho de Deus para com cada um de nós. A história sagrada, a Bíblia Sagrada diz que o povo agiu de forma desavergonhada para com o Senhor, e a retirada da chuva representava um juízo de Deus contra eles. Isso que eu estou falando está na introdução da nossa revista. E esta retirada da chuva, que era a bênção de Deus para a nação, já estava predito, até porque Deus não faz nada sem avisar. E aí, quando o povo desobedecia, Deus retirava a bênção. O povo obedecia, Deus trazia a bênção de volta. O que acontece com a gente? A gente desobedece. E quando eu falo desobedece, eu falo no âmbito geral. Que às vezes você desobedeceu a Deus. Desobedeceu o quê? Adulterou. Desobedeceu o quê? Xingou. Não. Em muitas coisas nós desobedecemos a Deus. E a Bíblia diz que Deus é justo. Então o que ele faz? Ele retira a bênção. E aí quando a gente procura a bênção, a gente, ao invés de se culpar, culpa a Deus. Mas a culpa é sempre nossa. Sempre nossa. Então, Deus permanece fiel. O homem pode ser infiel, mas Deus permanece fiel. Ele é abençoador? É. Ele tem a bênção? É. Mas ele disse: se está comigo, recebe a bênção. Se me deixa, perde a bênção. E ele vai cumprir a sua palavra. No texto áureo da lição passada, da primeira lição, o texto foi 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E está explícito a introdução da lição de número 2. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e deixar os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Sim, está aí. Vai ouvir? Vai, desde que nós entremos naquilo que ele determinou. Qual é o nosso maior problema? Ao invés de nós fazermos a vontade de Deus, queremos que Deus faça a nossa, e aí não vai funcionar. Nunca vai funcionar. Temos que fazer a vontade de Deus. Existe aí um jargão dos pregadores, né? Se Deus fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, continua sendo Deus, e o problema será sempre meu. Ponto de número 1: panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Existe uma riqueza em períodos de avivamento entre o povo de Israel. Vários avivamentos aconteceram. Em Gênesis, no capítulo número 4, lá no versículo 26, no período em que a sociedade humana estava sendo formada, o assassinato de Abel trouxe um desconforto espiritual àquela primeira geração. O avivamento veio com o nascimento de Enos, e da sua descendência veio Enoque, que por sua intensa intimidade com Deus foi trasladado para o céu. A linhagem de Caim seguiu a degradação moral e a degradação espiritual.
Mas a linhagem de Sete seguiu o caminho do avivamento. E a Bíblia diz: daí se começou a invocar o nome do Senhor. Deus sempre providenciou uma testemunha dos seus planos e propósitos para um povo, uma nação, uma igreja. Vamos falar do avivamento no tempo de Moisés. Para a nossa revista. Pouco tempo depois de José falecer, a Bíblia diz que levantou um rei que não conhecia José e nem reconhecia os grandes feitos que Deus havia operado por intermédio de José. E então o faraó, o tirano faraó, trouxe ao povo de Israel sofrimento, opressão e tortura. É importante observar que, enquanto José estava vivo, o povo tinha saúde, tinha paz e tinha prosperidade. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo do cativeiro, do Egito, ele, ao se apresentar, mostra a Moisés o caminho para o avivamento. Eu estou falando do avivamento porque é a nossa missão. E Deus então mostra para ele, porque Deus se apresenta a Moisés da seguinte forma: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Foi isso que ele se apresentou. E quando ele fala isso, ele está mostrando que o caminho do avivamento. Qual é o caminho do avivamento? Deus de Abraão, Deus de palavra, fez a promessa, renovou a promessa e cumpriu a promessa. Então Moisés, primeiro lugar, palavra. Depois ele disse: eu sou o Deus de Isaac. Isaac é a manifestação dos milagres no meio. Eu sou o Deus de milagres. Aconteça o que acontecer, mas eu sou o Deus de milagres. E o Deus de Jacó. Se eu fosse falar aqui, mas eu vou até resumir, né? Eu acho que não tinha ninguém pior do que Jacó na Bíblia. Mas teve um dia que ele se quebrantou. E aí Deus está dizendo assim, palavra, Abraão, milagre, Isaac, quebrantamento. Sou eu, o Deus que vim trazer um avivamento em forma de libertação para o meu povo. Um ano de preparo, mais ou menos, e após 430 anos de cativeiro, veio o grande avivamento. Na noite da primeira Páscoa, o Senhor Deus se apresenta aí. Eu tenho que entender que eles abraçaram a palavra, quebrantaram o coração e aguardaram o milagre vindo da parte de Deus. A Bíblia diz que o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo. E o milagre aconteceu, porque na hora que eles pensavam que ia sucumbir, o Senhor abre o mar vermelho e eles passam a pés enxutos, dando vitória ao povo de Israel. Isso é avivamento. Talvez nesse momento, como nós estamos para aprender, até os glória a Deus são poucos, porque estamos aqui para aprender. Mas daqui a pouco, quando essa palavra começar a produzir um efeito, eu vou ser obrigado a entender que o meu Deus continua cuidando de mim, em forma de avivamento. Avivamento no tempo de Samuel. O último dos juízes
enfrenta uma crise de desvios espirituais e morais entre o povo de Israel. O sacerdote Eli, que fora chamado por Deus, inicia bem a sua trajetória, mas tem um final trágico. Deixando-se levar pelas atitudes pecaminosas dos seus filhos, ele cometeu um grave erro, não os repreendeu. A Bíblia diz que eram os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Esse era para a gente poder entender um pouquinho o tamanho da gravidade que era a casa de Eli. O registro de 1 Samuel, no capítulo 4, diz que Israel sai a peleja contra os filisteus, e nessa peleja eles perdem 4.000 soldados, 4.000 homens. Então eles voltam para o arraial. Quando eles voltam para o arraial, eles voltam com o pensamento: nós voltamos, pegamos a arca, levamos a arca e Deus nos dará a vitória. Era mais ou menos assim: a arca será o nosso amuleto. Mais ou menos isso. E eu preciso abrir e fechar um parênteses aqui nesta manhã. Não é desse jeito que muitos de nós vivemos espiritualmente, carregando alguma coisa como um amuleto, como um emblema da sorte. É isso aqui que vai resolver o meu problema. Nós temos, e quero que os irmãos tenham só um pouquinho de paciência e não me entendam mal, porque lá na frente vocês vão me entender melhor. Então vamos lá. Nós temos vários amuletos: campanha, corrente, voto, jargão, declaração, determinação. Se Jesus não fizer, eu largo a Bíblia, e por aí afora vai um monte de coisa. Tudo isso como se fosse um amuleto. Eu tive o prazer, estou dizendo prazer porque me serve de experiência para hoje, de presenciar algumas coisas interessantes. Em alguns cultos de libertação, campanhas, são sempre as mesmas pessoas que vêm à frente, sempre as mesmas que recebem oração e nunca voltam para agradecer. O que acontece? Qual é esse grande problema? Os irmãos já imaginaram se eu, por exemplo, hoje chegasse aqui nessas casas, cumprimentar os irmãos que apareceram, os irmãos que eu estou respondendo para aquele problema, eu começasse a dar aula, os irmãos simplesmente falaram: mas vamos escutar isso mesmo? Tem certeza? Quem não tem problema? Se não tem problema, devia estar lá no Campo da Paz, no cemitério. Quem está vivo tem problema sim. Mas você não tem um Deus? Nós não temos um Deus? Ah, pastor, então eu não posso pedir oração. Claro, pode, a Bíblia diz comunicar as nossas necessidades com os santos. Vamos comunicar as necessidades. Eu estou falando aqui de amuleto. Eu não faço nada para receber a bênção de Deus. Eu não faço nada para Deus. Eu não, nada, e quero receber. Então, se eu não faço nada e quero receber, eu tenho que me utilizar de um amuleto. Aí, qual é a situação do povo de Israel? Olha como o amuleto não funciona. E aí vocês vão entender porque que eu perguntei por que vem os mesmos e nunca voltam para contar a bênção. O texto diz que a arca foi trazida pelas mãos dos sacerdotes, dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. O povo, pensando que a coisa ia funcionar, diz a Bíblia, que eles foram atrás deles, jubilando, cantando, louvando, jubilando. Diz a Bíblia que esse louvor, esse júbilo era tão grande, que os filisteus ficaram assustados. Disse: agora a coisa vai acontecer, nós vamos ser derrotados.
Foi isso que eles pensaram. E aí eles lá falaram uns com os outros: lembra do que aconteceu lá no Egito? Deus mandou as pragas lá e tirou eles de lá. Se Deus fez isso lá no Egito, nós aqui vamos fazer o quê? O que vai acontecer conosco? Vamos perder. Agora, vamos entender. Os israelitas tinham na mão a arca, mas não tinham santidade, não tinha temor, não tinha unção, não tinham compromisso e muito menos obediência. Então a arca para eles era nada mais, nada menos do que um amuleto. Aí, quando nós vamos ouvir as palavras de Moisés exorta o povo, a nação. Estou voltando um pouquinho para fazer essa observação sobre a obediência. Não tinham o Senhor, o povo não tinha o Senhor, nem no coração e nem na alma. Na segunda investida, agora com o amuleto, com a arca, eles perderam 30 mil homens, perderam Ofni e Finéias, perderam o sacerdote Eli, perderam a esposa de Finéias, e o que sobrou foi um garoto recém-nascido que ainda levou o nome de Foi-se a Glória de Deus. Isso foi o que aconteceu. Entendemos que o amuleto de nada serviu. E agora, o que fazer? Mais uma investida e acabou o povo. Mas Deus sempre tem alguém para usar. Aleluia. Deus sempre tem um caminho para os seus filhos. E qual foi o caminho? Samuel se levanta e dá a direção para o povo. Primeiro, palavra. Qual foi a palavra? Convertei-vos. Segundo, quebrantamento. Tira o estranho do meio de vós. E aí vem a súplica. Depois da palavra, depois do quebrantamento, Samuel levanta e diz: e eu orarei por vós ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o caminho. E se nós seguirmos esse caminho, tudo que eu denominei como amuleto passa a ser sacrifício ao Senhor. Se tem palavra, se tem quebrantamento e se tem súplica, então você pode fazer campanha, você pode fazer corrente. Ouvimos um testemunho de uma irmã aqui há poucos dias que cantou parece que 1000 hinos ou 500 hinos. Olha que coisa, não foi amuleto não, foi palavra, quebrantamento e súplica. Resultado, resposta da parte de Deus. E resposta da parte de Deus será sempre avivamento. Quando Deus envia Jonas a Nínive e Jonas profetiza, a profecia de Jonas era para acabar com tudo. Mas o texto diz lá: e eles temeram ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifício, ouviram palavra, temeram quebrantamento e ofereceram sacrifício, súplica. Aí o Senhor resolveu: não mato mais ninguém, não acabo mais ninguém. Avivamento. Agora, voltando a Samuel, a vitória é retumbante, graciosa, esplendorosa, é jubilosa, porque quando os israelitas pensavam que iam lutar, a Bíblia diz que o Senhor Deus trovejou, e com esse trovão
Ele concedeu a vitória aos filhos de Israel, aos seus filhos. Os filisteus foram vencidos. Queridos, o avivamento está aqui. O caminho não é difícil. Eu disse para o pastor Vivo, vou dizer aqui em público, se tem um culto, se eu tiver que faltar um culto na semana, que não seja da terça-feira. Porque esse é o culto que me faz estar de pé. Esse é o culto que eu abasteço, porque os outros eu só libero. No domingo nós estamos aqui para transmitir, para levar, então vai sair daqui para lá. Na quinta-feira nós estamos aqui para ajudar, para abençoar os necessitados, desse jeito. E na terça-feira? Eu venho para abastecer. E quando eu me abasteço, eu me torno mais forte. Palavra, quebrantamento, súplicas, aleluia, e a glória de Deus no meio do seu povo. Aleluia. O avivamento no tempo de Josias. Josias começou a reinar aos 8 anos de idade. Tinha tudo para ser um mau rei, tudo, porque Josias era neto de Manassés, e não teve rei pior do que Manassés. Para não ficar só nisso, ele era filho de Amon, que seguiu os primeiros passos do seu pai. A Bíblia diz que no finalzinho, Manassés se arrepende e recebe a bênção de Deus. Amém. Mas eu estou tratando aqui de uma corrente sanguínea. Então Josias tinha tudo para ser mau rei. Ele assume o trono com 8 anos de idade, e segundo a Bíblia, Josias era assessorado pelos seus tutores no palácio, até porque com 8 anos ele não tinha como governar, então eles o ajudavam a governar. Aos 16 anos de idade, isso durou 8 anos, quando chega com 16 anos de idade, Josias então já consegue fazer o si próprio, e aí diz a Bíblia que ele resolve se dedicar e buscar ao Senhor intensamente. Aos 20 anos ele entendeu que precisava fazer uma reforma religiosa entre o povo de Judá. Quando ele faz 26 anos, então ele entende que precisava restaurar o templo do Senhor. Nesse período, até aqui, existia uma situação que foi adquirida dos reis que antecederam a Josias. Eles não velaram pela palavra, não velaram pelo livro, e a Bíblia diz que o livro foi perdido. O livro da lei de Deus foi perdido. Mas quando eles se empenham na reforma do templo, esse livro que fora perdido foi encontrado. E Uquias, o sacerdote, ele encontra esse livro. Agora eu preciso fazer uma observação. O livro da lei foi perdido dentro do templo. Isso deve falar bem forte dentro de nós. Sabe por quê? Porque perder o livro dentro do templo é a mesma coisa que perder ou esquecer ou deixar a Bíblia na igreja e passar tempo e tempo nem se lembrar que esqueceu a Bíblia, não. Mais ou menos isso. Ou poderia ser um pouquinho mais, vamos ser um pouquinho mais ameno, né? É esquecer que é servo de Deus, que vem na igreja para cumprir tabela. Aí para não ser tão forte, né, pastor Aguinaldo?
Então vamos ser um pouquinho mais, né, pastora? Mais frágeis. Esquecer o livro do concerto, o livro sagrado, é o mesmo que esquecer que é servo de Deus. Vem na igreja porque é domingo, vem na igreja porque é terça, vem na igreja porque é quinta, vem na igreja porque tem um encontro, vem na igreja porque precisa de conversar, colocar alguma coisa em dia. E ainda quando termina o culto, ainda sai falando do pregador, sai falando do cantor, sai falando do culto, sai falando de tudo. Se o pastor passar 5 minutos do horário, vai dizer assim: eita Deus, esse pastor perdeu a visão. 5 minutos depois da hora do culto, porque esqueceu o livro. Aleluia. O livro da capa preta é muito significante. Muito. É a palavra de Deus. Eu já ouvi alguém dizer assim: não, Jesus, eu vim aqui, estou orando com o Senhor, se o Senhor sabe que eu vou na igreja e tal, se o Senhor achar que eu mereço. E eu falei com essa pessoa: você não vai receber nunca nada. Você por quê, pastor? E você está falando se Jesus achar que ele merece? Ele nunca vai achar que ele merece nada, e nós não merecemos nada. Nada, nada, nada. Apresente para ele o que você fez. Faça como o rei Ezequias. Recebeu a sentença de morte, em vez de lamentar, falou: ó Senhor, eu sou teu servo, tenho feito conforme a tua vontade. Foi meia dúzia de palavras e o Senhor deu. Isaías volta lá e fala para ele: vou dar mais 15 anos de vida para ele. Imagina se ele fala assim: se o Senhor achar que eu mereço, ia morrer. Talvez não tivesse tempo nem de colocar a casa em ordem. Existem muitos movimentos, eu copiei isso aqui, que eu ouvi aqui do ensinamento do nosso pastor, não me lembro se foi no domingo, na hora que eu falar, vocês não vão se lembrar. Existem muitos movimentos que dizem ser cristão e estão deixando de manusear a Bíblia. Acho que foi na quinta-feira, né, pastor? Você fez essa referência aqui. Muitos movimentos. E não precisa ir muito longe, não. Muitas assembleias de Deus. E hoje o crente já nem leva a Bíblia. Meus irmãos, vamos pensar: o que é que nós vamos esperar de um servo de Deus que, ao ser separado para ser obreiro, vem para cá para frente sem trazer a Bíblia? O que você vai esperar desse obreiro? O que é que nós vamos esperar daquele pregador que chega no culto, fecha a Bíblia e diz: irmãos, eu não vou nem ler, porque eu já sei. Deixa eu voltar um pouquinho. A minha arma é a Bíblia. Então, se eu sou obreiro, por onde eu for, a Bíblia tem que estar comigo. Claro que tem algumas exceções que eu não estou tratando de exceção, estou falando, eu preciso de falar o que é. Quando um advogado escreve lá, faz uma petição ao juiz, ele coloca lá: meritíssimo, de acordo com um artigo tal, não sei o que diz não sei o que, eu estou fazendo essa petição. Mas o juiz não sabe disso. Sabe? E mais do que o advogado. E por que então que ele escreve isso tudo? Para ele dizer assim: ó, meritíssimo, o pedido que eu estou fazendo está pautado no livro que rege a nossa justiça. E aí o pregador que prega sem ler, ele no final ele vai ter que dizer assim, para não ficar só nas minhas palavras. Porque se ele ler, ele já começa dizendo que a palavra é de Deus. Aleluia. Eu tenho uma pergunta minha: por que é que
que o cantor não consegue vir louvar a Deus e trazer a Bíblia junto. Vamos ouvir o cantor? Ele levanta lá, vem, pega o microfone e canta. Por que ele não pode vir com a Bíblia? Se o hino que ele vai louvar, a gente pensa, a gente acha que está pautado nesse livro. Estou falando de avivamento. Eu separei aqui, ainda tem mais uma coisa que eu preciso falar. Aquele oficial, independente da denominação, que vai tomar posse de um rebanho na igreja para conduzir, e quando ele chega lá na frente, né, cadê a Bíblia? Ih, esqueci, está lá no canto. Espera que eu vou buscar. Ô fulano, traz a Bíblia aqui. Eu já fui professor de candidatos a pastores e depois a gente fazia cerimônias. E um dos itens que nós cobrávamos e reprovava mesmo, o aluno ia lá, fazia a prova escrita e vinha fazer a prova oral. Então quando ele chegava, eu fiz muitas vezes isso, não por ser melhor, mas por entender que o obreiro que não tem carinho, não tem responsabilidade, não anda com a sua arma, com a sua espada, ele vai ter responsabilidade com mais nada. E aí chegava com as duas mãos andando, no terno novo, que era dia de prova, parava na porta, vai de Senhor, vai de Senhor. Passou na prova, passei, estava fácil, eu já estava com a prova na mão, já sabia que tinha que fazer. Você vê, prova oral, por gentileza, leia João 3,16. O que houve? Pastor, deixei minha Bíblia, mas logo a Bíblia que o senhor deixou, podia ter deixado gravado, podia ter deixado paletó, podia ter deixado, mas a Bíblia. E aí, pastor, o que vai acontecer comigo? Reprovado. O senhor vai ficar para a próxima consagração, só para o senhor aprender a carregar o livro. Oh, aleluia. Por que eu estou falando tudo isso? Talvez seja o último que eu tenho que falar, até que horas? Mais 5 minutos. 3 motivos para não cortar a Bíblia, e eu vou trazer aqui, que eu cataloguei aqui. Primeiro, se estiver em algum lugar onde é proibido cortar a Bíblia, ou seja, vai lá que você esteja num país comunista e que não pode cortar a Bíblia, nós temos muitas dessas situações. Então não tem como exigir. Entendeu? Segundo, se num cerimonial de ordenação, de posse, o cerimonialista, eita, quase que não sai, né? Pedir a Bíblia para poder fazer aquela cerimônia, alguma coisa mais bonita. Se ele pedir, porque ele vai devolver depois. Beleza. Ou alguma situação extraordinária. O que é situação extraordinária? Ora, eu estou no meu setor de trabalho, comigo acontece muitas vezes. Estou lá no meu setor de trabalho, eles convidam não sei quem para pregar, a pessoa não vai, pastor, não, para você dar uma palavra. Não tinha como ficar com a Bíblia. Então, situação extraordinária. Tá. Vamos encerrar. Mesmo o livro sendo perdido, haverá o sumo sacerdote, haverá o Ilquias, o filho de Salum, que vai achar esse livro. Oh, glória a Deus! Esse livro vai ser achado. Esse sumo sacerdote pega o livro e entrega para o escrivão. A Bíblia diz que o escrivão leva o livro ao rei. Oh, aleluia! Aleluia! Leva o livro ao rei e lê perante o rei a escritura do livro. Quando eu estava preparando, pastor Zé Trulino, essa palavra, a minha esposa estava deitada lá do lado, e aí eu comecei a chorar. E ela perguntou, pastor, meu amor, o que houve?
passando mal? Ele disse: não. Me dê um lenço, eu preciso secar as minhas lágrimas. O texto diz que quando Safã lê o livro na presença do rei, o rei levantou, rasgou os seus vestidos. Você está entendendo o que é a importância desse livro? Rasgou os seus vestidos. Quando ele entendeu que aquele era o livro da lei, ele manda Ilquias montar ele monta uma comissão, chama Ilquias e manda Ilquias ir na casa da profetisa Hulda, para saber o que é que Deus queria através daquele achado. Até então não tinha nada que conduzisse, até então não tinha nada que ia ajudar, mas agora tem o livro da lei. A leitura desse livro me fez rasgar os vestidos e tremer diante de Deus. Corre lá na mulher que tem a unção de Deus para dizer o que é que Deus quer que seja feito. Aleluia. O texto diz que na volta o rei toma a seguinte decisão: ele mesmo leu o livro, colocou o povo na praça, colocou o povo de pé e ele mesmo leu o livro da lei. Ele mesmo tomou a atitude de eliminar todas as abominações que existiam no reino. E aí ele mesmo tomou a decisão de celebrar a Páscoa, ou seja, a súplica. E o texto diz: e o rei chorou. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O rei chorou. E a história sagrada diz: e o povo voltou a cultuar o Senhor. Isso é avivamento. Preciso encerrar com as palavras que a comissão trouxe para o rei. A comissão trouxe as seguintes palavras para o rei: por causa da desobediência veio a punição, por causa do seu quebrantamento você terá paz e será sepultado junto com os seus pais. E a Bíblia diz que a nação, enquanto Josias foi rei, teve paz. Isto é avivamento. Avivamento. Não dá para ir mais. Deixa eu fechar aqui, senão o pastor Aguinaldo vai pensar comigo. Passado. Avivamento não é movimento. Avivamento não é barulho. O barulho acontece por causa do avivamento. Infelizmente, estamos fazendo barulho em alguns lugares para que haja avivamento. Ao contrário, se houver avivamento, vai haver o barulho. Glória a Deus. Então o avivamento é palavra, quebrantamento e súplicas. Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade. Graças a Deus, irmãos, por tudo quanto nós ouvimos, e esse trimestre estaremos todo ele